Capítulo 6. O rapto. Ao tempo do Cristo, a Galiléia era um vasto celeiro que abastecia quase toda a Palestina. Nessa época, o formoso lago de Genezaré não apresentava nível tão baixo como na atualidade. Todo o terreno circunvizinho era de regadio, em vista das fontes numerosas, dos canais e do serviço das noras que elevavam as águas, dando origem a uma vegetação luxuriante que enfeitava de frutos e enchia de perfumes aquelas paisagens paradisíacas. O trigo, a cevada, as abóboras, as lentilhas, os figos e as uvas eram elementos de semeadura e colheita em todo o ano, dando à vida satisfação e abundância. Nas eminências da terra, misturando-se aos extensos vinhedos e olivais, elevavam-se palmeiras e tamareiras preciosas, cujos frutos eram os mais ricos da Palestina. Em Cafarnaum, além dessas riquezas, prosperava a indústria da pesca, dada a abundância do peixe no então chamado Mar da Galileia, o que resumia uma vida simples e tranquila. Dentre todos os outros povos dos centros galileus, o de Cafarnaum se distinguia por sua beleza espiritual, despretensiosa e singela. Consciencioso e crente, aceitava a lei de Moisés, mas estava muito longe das manifestações hipócritas do farisaísmo de Jerusalém. Foi em virtude dessa simplicidade natural e dessa fé espontânea e sincera que a paisagem de Cafarnaum serviu de palco às primeiras lições inesquecíveis e imortais do cristianismo, em sua primitiva pureza. Ali encontrou Jesus o carinho de corações devotados e valorosos, e foi ali que o mundo espiritual encontrou os melhores elementos para a formação da escola inovidável, onde o Divino Mestre exemplificaria os seus ensinos. Em todas as cidades da região havia sinagogas, para que as lições da lei fossem ministradas aos sábados, dia que todos os indivíduos deveriam dedicar exclusivamente ao descanso do corpo e às atividades do espírito. Nessas pequenas sinagogas, franqueava-se a palavra a quantos desejassem utilizá-la, mas Jesus preferia o templo suave da natureza para a difusão dos seus ensinos. Todas as classes humildes acorriam às suas prédicas ao ar livre, cuja extraordinária beleza seduzia os corações mais empedernidos. Antiga convenção entre os senhores determinava o repouso dos servos no dia consagrado aos estudos da lei, e os próprios romanos procuravam cultivar aquelas tradições regionais, buscando a simpatia do povo conquistado. Nessa época, grande era a afluência dos escravos às pregações consoladoras do Messias de Nazaré. Uma semana havia decorrido após o recebimento das notícias de Roma, e nesse sábado, às primeiras horas da tarde, vamos encontrar Lívia e Ana em conversação íntima e carinhosa. Sim, dizia a jovem Patrícia à serva, que se encontrava em trajes de sair. Se te for possível, hoje agradecerás de viva voz ao profeta em meu nome, já que me sinto tão feliz, graças à sua infinita bondade. E dize-lhe que, se eu puder, nas vésperas de partir para Roma, procurarei conhecê-lo, a fim de lhe beijar as mãos generosas em testemunho do meu reconhecimento. Não esquecerei vossas ordens, e espero que possais ir até a casa de Simão para visitá-lo antes de vos retirardes destes lugares. Ainda hoje, devo encontrar na cidade o velho tio Simeão, que veio de Samaria especialmente para receber a sua bênção e os seus ensinos. Não sei se a senhora sabe que entre os samaritanos e os galileus há rixas muito antigas, mas o mestre muitas vezes, nas suas lições de amor e fraternidade, tem louvado os primeiros pela sua caridade leal e sincera. Numerosos milagres já foram efetuados por ele na Samaria, e meu tio é um desses beneficiados que hoje virá receber a bênção de suas mãos consoladoras. Ana, espera um pouco.
disse, sensibilizada, dirigindo-se aos seus aposentos. E voltando com a fisionomia radiante, satisfeita por começar ali mesmo a sua fraternização cristã, deu à empregada algumas moedas, exclamando com a maior alegria: Leva este dinheiro ao tio Simeão em meu nome. Ele veio de longe para ver o Messias e tem necessidade de recursos. Ana recebeu a importância, que era de alguns denários, agradeceu, radiante, aquela dádiva considerada como verdadeira fortuna, e, daí a minutos, com Semele e outras companheiras, dirigiu-se pela estrada de Cafarnaum, em demanda do lago, onde aguardariam o cair da tarde, quando a barca de Simão Barjona trouxesse o Messias para as pregações costumeiras. Na cidade, seu primeiro cuidado foi correr a uma choupana pobre e antiga, onde o velho Simeão a estreitou carinhosamente nos braços, chorando de alegria. Grande júbilo alvoroçou em seguida aqueles corações desprotegidos da sorte, em face da generosa oferta de Lívia, a qual significava para eles um pequeno tesouro. Deixando as companheiras no local do costume, em virtude daquela circunstância, Ana não pôde reparar que, logo após a sua ausência, Semele se retirou apressadamente em demanda de uma casa oculta entre oliveiras numerosas, ao fim de uma viela quase completamente abandonada. Algumas pancadas na porta e uma senhora de boa aparência veio atendê-la solícita. Chegou nosso amigo? Perguntou a empregada, fingindo despreocupação. Sim, o Sr. André está aqui desde ontem à sua espera. Faça o favor de esperar um pouco. Daí a minutos, uma personagem de nosso conhecimento vinha ter com Semele, num dos ângulos da sala, abraçando-a com efusão, como se fosse pessoa de sua profunda estima. Era André de Gioras, que vinha a Cafarnaum para o golpe de represália, favorecido por uma aliada que a sua sede de vindita conseguira colocar em Jerusalém, na casa de Públio Lentulus, através de uma sagacidade cruel. Depois de longa palestra em voz muito baixa, ouçamos a serva do senador, que lhe fala nestes termos. Não há dúvida, já consegui captar toda a confiança dos patrões e a simpatia do pequeno. Pode, pois, ficar tranquilo, porque o momento é oportuno, visto que o senador pretende voltar para Roma em breves dias. Infame! Exclamou André, cheio de cólera. Já pensa então no regresso? Muito bem, aquele maldito romano conseguiu escravizar para sempre o meu pobre filho, desatendendo às minhas súplicas paternas. Mas há de pagar muito caro a sua ousadia de conquistador, porque seu filho há de ser um servo da minha casa. Um dia hei de mostrar-lhe a minha desforra, provando-lhe que também sou um homem. Estas palavras ele as disse entre dentes, em voz soturna, de olhos parados e brilhantes, como que se apostrofasse seres invisíveis. Então, tudo pronto? Perguntou a Semele, denunciando uma resolução definitiva. Perfeitamente. Respondeu a serva com a maior serenidade. Pois bem, de hoje a 3 dias irei até lá a cavalo nas primeiras horas da madrugada. E entregando-lhe um frasco minúsculo, que ela ocultou cuidadosamente nas próprias vestes, continuou em voz abafada. Bastam 20 gotas para que a criança adormeça e não desperte, senão ao fim de 12 horas. Quando for noite alta, aplique-lhe a beberagem num pouco de água levemente misturada de vinho fraco e espere o meu sinal. Estarei nas proximidades da casa, que desde ontem fiquei conhecendo a aguardar a preciosa carga. Abrigará você a criança adormecida, de tal maneira que o volume não denuncie o conteúdo, visto a alguma distância, e como em assuntos dessa natureza há de contar com a possibilidade do testemunho de olhos estranhos, irei trajado à romana, esperando que você consiga vestir uma das túnicas da patroa, de modo a evitarmos que a culpa deste rapto venha a recair sobre alguém da nossa raça, caso surja alguma testemunha inoportuna e imprevista. Dado o sinal de minha presença na estrada que margina o pomar, virá você ter comigo, entregando-me o precioso fardo.
E, de olhos perdidos na visão antecipada da sua vingança, André de Gioras exclamou, cerrando os punhos: Se os malditos romanos nos escravizam os filhos sem piedade, podemos também escravizar os seus desgraçados descendentes. Os homens nasceram com iguais direitos neste mundo. Ouvindo-lhe as palavras atenciosamente, objetou Semele algo amedrontada. Mas e eu? Não acompanharei o pequenino Marcos na mesma noite? Seria grande imprudência. Você deverá ficar em Cafarnaum todo o tempo necessário, até que se percam todas as pistas do futuro senador, que não passará, aliás, de futuro escravo. Sua fuga seria indício seguro, agora ou mais tarde, e nós precisamos obstruir esse caminho certo. Como sabe, tenho parentes afortunados na Judéia, e não é demais esperar que um golpe da sorte me conceda o lugar preeminente a que aspiro, no Templo de Jerusalém. Não podemos, portanto, manter complicações com a justiça, podendo você ficar tranquila, pois, mais tarde, o seu esforço de hoje será largamente recompensado. A serva suspirou resignada, acedendo a todas as sugestões daquele espírito vingativo. Daí a horas, ao cair da noite, voltavam à herdade os servos de Públio, em palestra animada e alegre, comentando os pequeninos incidentes e preocupações do dia. Semele não parecia preocupada, mesmo porque, havia muito, vinha sendo instruída pacientemente por André, de modo a colaborar decididamente naquele plano de vingança. Numerosos laços ligavam-na à família de Gioras, e cooperando naquela trama sinistra em favor da desforra, mas não fazia, segundo supunha, que resgatar numerosas dívidas de ordem material. Afinal, pensava ela consigo, liquidando o caso do pequenino, regressaria a Jerusalém quando muito bem lhe aprouvesse, consciente de haver cumprido um dever, obedecendo às tremendas exigências de André. No dia seguinte, calculou todas as possibilidades de êxito do cometimento e, na data aprazada, tomou todas as providências precisas. A obtenção de uma túnica do uso particular de Lívia não lhe era difícil. A senhora as possuía em grande número e quase que diariamente Ana se incumbia de preparar as que se encontravam fora de seus apartamentos privados para o necessário serviço de higiene. E foi assim que, burlando a dedicação e vigilância da colega, conseguiu Semele uma túnica elegante e discreta da senhora, de modo a observar integralmente as advertências daquele de quem se fizera cúmplice. Em casa, nunca o senador e sua mulher haviam vivido momentos de tanta paz e tantas esperanças, desde que chegaram à Palestina. A cura da filha era a doce felicidade de cada instante, ensejando os mais carinhosos planos de ventura para os dias do porvir. Lívia já organizava todos os seus apetrechos de viagem, considerando que em poucos dias estariam no antigo porto de Jope, de regresso à metrópole querida. Uma serenidade que parecia imperturbável descansava agora sobre o casal, fazendo-lhe os corações tranquilos e ditosos. Públio havia esquecido totalmente as advertências do sonho, que considerava tão somente resultado da sua palestra impressionante como profeta de Nazaré, e o coração se lhe desanuviara, ponderando o valor dos poderes humanos dentro da vaidade orgulhosa que lhe abafava todas as preocupações de ordem espiritual. Um pensamento único lhe dominava o coração: voltar a Roma dentro de poucos dias. Nessa noite, porém, iam desmoronar-se todas as suas esperanças e modificar-se, para sempre, as linhas do seu destino na terra. Quem conhecesse a trama urdida na sombra pelo espírito vingativo de André, depois da meia-noite poderia ouvir um longo silvo que se repetiu por 3 vezes, no soturno silêncio do arvoredo. Um homem trajado à romana apeara de fogoso corcel a alguns metros da casa, no largo caminho que separava a vegetação do campo das árvores frutíferas.
Em seguida, uma porta abriu-se furtivamente e uma mulher trajada à moda patrícia veio ter com o cavalheiro que a esperava ansioso, depondo-lhe nas mãos, com o máximo cuidado, um embrulho volumoso. Semele, exclamou ele baixinho. Esta hora é decisiva em nossos destinos. A serva de Lentulus nada pôde responder, sentindo o peito opresso. Nesse instante, os atores de cena não observaram a aproximação de um homem que estacara, à distância de alguns passos, na espessura das ramagens sombrias. Agora, tornou a dizer o cavaleiro antes de partir em desabalada carreira. Não se esqueça que o silêncio é ouro e que, se algum dia você for ingrata, pode pagar com a vida a descoberta do nosso segredo. Dito isso, André de Gioras partiu precipitadamente a largo trote pelos caminhos ensombrados, levando consigo o volume para ele tão precioso. A serva ainda o acompanhou com a vista por alguns instantes, entre assustada e compungida, recolhendo-se a passos cambaleantes. Ambos não sabiam que os olhos de um caluniador são piores que os braços de um ladrão, e que esses olhos os espreitavam na solidão da noite. Era Sulpício que, por coincidência, se recolhia tarde naquela noite, surpreendendo a cena palidamente iluminado pelos raios da lua. Observando de longe que um homem e uma mulher, trajados à romana, se encontravam na estrada em hora tão imprópria, amorteceu os passos de Felino entre as árvores, com o fim de identificá-los mais de perto. A cena fora, todavia, muito rápida, chegando-lhe tão somente aos ouvidos as últimas palavras. Nosso segredo, proferidas por André na sua promessa odiosa e ameaçadora. Em seguida, observou que a mulher, com a retirada do cavaleiro, regressava ao interior a passos vacilantes, como que presa de incoercível abatimento. Estugou então os passos para surpreendê-la, reparando-lhe o vulto a poucos metros de distância. Mas não se atreveu a aproximar-se, apenas identificando as características da vestimenta à luz fraca da noite. Aquela túnica era-lhe conhecida. Aquela mulher, a seu ver, era Lívia, a única que podia trajar de tal modo naquelas cercanias. Num instante, suas ideias rápidas de homem experimentado nas piores ações do mundo associaram fatos, personalidades e coisas. Lembrou em seus íntimos pormenores a cena que tivera a ocasião de presenciar no jardim de Pilatos, crendo que a esposa de Públio se fizera amada pelo governador, cujo coração ela avassalara em poucos minutos em virtude da sua peregrina beleza. Recordou, por último, a estada do procurador da Judéia em Nazaré e concluiu monologando. Um governador, na sua alta posição, não deixará por isso de ser um homem, e um homem é muito capaz de cobrir toda a noite, em boa montaria, uma distância como a que vai de Cafarnaum a Nazaré, para se encontrar com a mulher amada. Ora esta! Temos agora de prosseguir observando um casal de apaixonados. O único acontecimento estranhável é a facilidade com que essa mulher, aparentemente tão austera, se deixou dominar dessa maneira. Mas como tenho meus interesses com Fúvia, vamos examinar o melhor modo de cientificar esse pobre homem que, senador, tão jovem e tão rico, é um marido tão desventurado.